violentamente. E havendo ele gastado tudo que houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Aleluia. E chegou-se uns dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para o seu campos as apacentar porcos, e desejava encher-se o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância? Algumas traduções de jornaleiros, e outras traduções dizem trabalhadores, cooperadores, né? Do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi ao seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe sobre o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e abarcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, alegrando-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Perguntou-lhe que era aquilo, e ele disse: veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir, e teu mandamento nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele me disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Aleluia. Ele tinha se perdido e se achou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, irmãos, nos defende com a palavra que mexe bastante com nós, ainda mais nós, pais e mães, que temos filhos, nós que temos nossos filhos. Nós bem sabemos que nós, pais e mães, não queremos que os nossos filhos se apartem de nós. Queremos sempre que os nossos filhos estejam sempre do nosso lado. Vamos dizer até mesmo a mãe, que se pela mãe o filho estava sempre ali debaixo do mesmo teto. Se for mentira minha, pode me corrigir. Vamos dizer que a pastora Jaqueline não é diferente, que a missionária não é diferente. Vai querer sempre que o filho esteja sempre do seu lado. Porque mesmo que os filhos, filha, venha a idade, mas para nós vai ser sempre igual uma criança, igual o Pietro.
igual o João. Basta a idade, pode ser a idade mais elevada que for, vai ser sempre uma criança. E o pai, a mãe, pai que é pai e mãe que é mãe, vai ter sempre cuidado pelo seu filho. E o filho que se preza vai ter sempre o respeito pelo seu pai, por mais que a idade já esteja avançada. Vamos tiro por mim, que até minha mãe, quando eu tinha minha mãe, ela chamava a minha atenção, cabia eu nem responder, irmão, porque eu já sabia o que iria acontecer, por mais que eu já tinha a idade elevada, e eu também já sabia o que era que iria, não basta olhar. Então ali com esse jovem não era diferente. Ele tinha o seu pai, a Bíblia não menciona a sua mãe, não sei se ele tinha a mãe dele, mas porém poderia ter, como também não poderia ter. Então aqui ele se deparando nos momentos dele, que a gente, quando é jovem, vamos falar assim, a gente quer conhecer coisa nova, nós queremos vivenciar coisa nova, mas só que nós podemos vivenciar, jovem, essas coisas debaixo da presença do pai e da mãe, debaixo do cuidado do pai e da mãe. Mas só que esse jovem, ele queria o quê? A sua independência. Não é errado o jovem querer a sua independência, o errado é ele querer a sua independência de modo errado. Aqui esse jovem, ele pega e sai da casa do pai, ele chega para o pai: pai, me dá a minha herança que é por parte, tem como o Senhor repartir aqui o que é meu e o que é do meu irmão, e me dá a minha parte? E o pai dele, ele não questiona, não discute, mas ele fica preocupado com aquilo que o filho quer, porque a gente que é pai, a gente tem preocupações de certas atitudes que os nossos filhos, os nossos netos têm, mas a verdade é essa. Mas só que quando chega a uma certa idade, o jovem não quer mais escutar o pai, já está achando que é dono da verdade, que ele sabe o que é melhor para ele, ele sabe o que ele vai vivenciar. Sim, mas só que quando a gente pega a herança, ele pega a herança achando que vai fazer o quê? Eu vou curtir agora a minha vida missionária. E o pai fala, pai não, a Bíblia no respaldo aqui, o pai não fala nada, o pai não questiona, o pai não tenta explicar, não tenta dar conselho, o pai deixa ele pegar as coisas aí, e ele pega e sai. E aqui a Bíblia vai mencionar que ele gasta tudo aquilo que o pai dele, a herança que o pai dele tinha dado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Gastaram tudo aquilo que, vamos falar, que no momento para ele era bom, no momento era agradável, mas só que a Bíblia vai mencionar e vai dizer que ele, naquela cidade, ele veio uma grande fome, mas só que antes da fome vir, ele já tinha perdido tudo, ele já tinha gastado tudo aquilo que o pai tinha dado para ele. Vamos dizer que até a parte da fazenda dele, o irmão comprou dele, vamos dizer aqui, eu conjecturando, porque não tinha, vamos dizer que o pai nesse momento não ia deixar partir a fazenda, não ia vender a metade da fazenda. Então o que o pai fez? Toma aqui, ó, a metade da tua fazenda agora é minha, agora é do seu irmão. Vamos dizer, o pai nem o irmão comprou, às vezes o pai comprou a metade dele, porque o pai sabia que ele iria voltar. Então o pai fez o quê? Vamos dizer que o pai fez um investimento para o filho, sabendo do futuro que iria acontecer. Porque quando a gente sai da presença do Senhor sem direção, a gente chega no mundo e quebra a cara. E o pai já sabendo aí, não vou deixar o meu filho ficar sem nada, não vou deixar o meu filho ficar desconsolado, eu vou querendo ou não por trás, vamos dizer assim, por trás sem ele saber, eu vou deixar o futuro dele intacto da mesma forma. Vamos conjecturando, esse era o pensamento do pai. O irmão poderia comprar a parte dele, mas o pai, vamos dizer, eu conjecturando, o pai mesmo compra a parte dele.
E deixa então, vai tomando cuidado sobre aquilo que ele tinha. Porque o pai sabia que ele iria quebrar a cara lá na frente. Só que nós estamos vivenciando uma geração hoje que quer a herança no tempo dele. Não quer esperar o processo do amadurecimento, não quer esperar o processo da maturidade chegar. Esse jovem, ele não esperou o tempo necessário, porque se ele esperasse o tempo certo, ele não perderia aquilo que o pai tinha para ele de melhor. Se ele esperasse o momento certo, o que ele perdeu poderia se multiplicar, porque ele estava na presença. Vamos dizer que por um instante nós estamos na presença, jovens que criaram da igreja, só que para perto de certos amigos, meu evangelista Severino, só que tem amigos que em vez de te trazer para a presença, te afasta da presença de Deus. Eu não sei qual era esses amigos desse jovem, mas conforme a gente conjecturando e estudando a palavra, não é jovens adequados para andar com ele, não era jovem cheio da presença de Deus. Quando a gente fala de jovem cheio da presença de Deus, eu me lembro de Daniel. Daniel tinha amigos, Daniel tinha amizades que serviam a Cristo e tinha amizades que não serviam a Cristo. Mas coube a Daniel fazer o quê? A dar ouvido àqueles que tinham, que propagava a mesma fé que ele propagava. E em vez de ele ser influenciado, ele foi influenciador na vida daquele jovem. Então teve aquele jovem, e quando Daniel determina, eu não vou me contaminar com os manjares do rei, eu vou pegar um jejum sobre a minha vida. Aqueles aqueles jovens que estavam com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, poderia falar: ei, eu não vou contigo não, porque isso é maluquice, isso é doideira, então eu não vou, vai você, porque o rei está preparando coisas grandes, coisas gostosas, várias, tipo, vamos dizer aqui, a Bíblia vai dizer bebida, vários vinhos de todos, vamos dizer todos modelos, de todas as cores. Mas os amigos de Daniel vão falar: ei Daniel, mas se você está fechado com Cristo, eu vou fechar contigo também, sabe por quê? Eu sou teu amigo, Daniel. Se tu está, eu vou estar com você. Se você chorar, eu vou chorar com você. Se você rir, eu vou rir com você. E Daniel influenciou aquele jovem. Só que aqui no filho pródigo foi diferente. Ele perde o seu pai. E quando ele vai, os amigos dele, em vez de questionar ele: ei filho, não vai gastar aquilo que teu pai tem para você não. É mais fácil você investir, é mais fácil você deixar nas ordenanças do teu pai, porque futuramente vai ter algo grande para você. Mas só que eu falo de novo, tem amigos que te levam para a presença e tem amigos que te levam para a perdição. Então, jovem, nessa manhã eu quero deixar essa manhã, não só para jovem, para nossas vidas, vamos dizer, a gente às vezes somos influenciados, às vezes vamos falar: ele é maneiro, ele é legal, ela é uma boa amiga, ele é um bom amigo, pode ser um bom amigo sim, não é que não pode ser, pode, mas o melhor amigo é aquele que é cheio da presença de Deus. O melhor amigo é aquele que vai falar, que vai nos contradizer aquilo que a gente quer. Amigo é aquele que vai ao contrário, às vezes, do meu e do seu pensamento. Amigo é aquele que vai te confrontar, que vai falar a verdade na minha e na sua cara. Esse eu vou falar que é amigo. Amigo que é amigo vai falar: não, eu vou ali, vai falar: não, você não vai nada, porque ali você pode morrer. Não vai não, porque aquele menino, aquela menina não é legal para você. Aí ele corta até o laço de amizade com você, sabe por quê? Não é porque ele não é um bom amigo, porque ele não é um bom amigo, é porque ele se importa com você. Amigo que é amigo, ele se importa com você. Amigo que é amigo, ele vai falar: ei, você está errado. Amigo que é amigo, ele vai te confrontar e vai falar: você está errado, então você para de fazer o que você está fazendo. Vamos falar que esse é amigo. Amigo fala a verdade, irmão. Eu trabalho com um rapaz, ele é espírita, minha pastora.
Pensa num jovem, vamos falar no homem atribulado. Vamos falar aqui de besteira, tudo que ele fala. Falei para ele, cara, o que você tem na sua vida? Ele mora de aluguel, às vezes, aí deve sair, vem morar. Eu falei, cara, volta para a casa da tua mãe. Tua mãe quer que você volta para a casa da tua mãe, reestrutura a sua vida e compra um canto para você, cara. Você está com 29 anos. Para com essa galho. Toma uma atitude na sua vida, porque quando você tiver mais idade, você vai ter aonde repousar. Procura uma família para você, constrói uma família que quando você precisar vai ter quem cuidar de você. Aí ele ficou parado assim, olhando para mim. Falei, cara, eu não sou o melhor, não sou perfeito não, mas só que a gente está vivenciando um tempo que a gente não tem como mais ficar, vamos dizer, desorientado. Aí ele, pô, Alex, é verdade, vou começar a tomar atitude na minha vida. Isso é coisa de amigo, irmão. Vamos dizer assim, eu não vou falar que eu sou amigo dele, eu sou apenas conhecido de trabalho. Mas nada me impede de eu chegar e dar um conselho. Imagina se eu fico ali do lado dele, eu vendo. E aqui esse jovem, em vez deles falarem ao contrário daquilo que ele queria fazer, vamos dizer que até mesmo ele deram força para esse filho pródigo gastar tudo aquilo que o pai dele tinha, sabe por quê? Porque ele não estava interessado na amizade do filho pródigo, ele estava interessado naquilo que o filho pródigo podia proporcionar para eles naquele momento. Enquanto o filho pródigo tinha dinheiro, eles eram o melhor amigo. Quando o filho pródigo podia proporcionar, vamos dizer, várias festas, vamos dizer, vários churrascos, vamos dizer, várias farras, eles eram o melhor amigo. Ele gastou tudo. A Bíblia vai dizer que o filho pródigo gastou tudo, irmão. Não é mentira minha, a Bíblia está dizendo que ele gastou tudo que ele tinha. E quando ele gastou aquilo tudo, a Bíblia não menciona mais os amigos. A Bíblia não menciona dos amigos. A Bíblia menciona que os amigos dele tinham amigo até quando ele tinha a oferecer. Mas o Senhor permite que nós perdemos algo para a gente ver quem é os nossos amigos verdadeiramente. Tem amigos que ficam conosco na hora boa e na hora ruim. Tem amigos que só se dizem amigos, que só estão do nosso lado quando a gente tem algo para oferecer, missionários. Então aqui, aí que ele pega e gasta tudo, os amigos vão embora. E ele fica, vamos dizer, desorientado, vamos dizer, sem o que fazer, passando necessidade, sem aonde morar, sem aonde repousar na sua cabeça, missionária Márcia. E ele vai, vamos dizer que ele começa a procurar trabalho. Mas vamos dizer, como é que a gente vai encontrar um trabalho bom se na cidade onde ele está vivenciando há uma grande fome? Mas só que é igual ao mundo que nós vivemos hoje. O jovem está vivendo uma grande fome, não é de comida, não é mais sim de sabedoria, de reconhecer aquilo que ele precisa. O que ele precisa nessa noite, nessa juventude, é reconhecer que Jesus é o melhor lugar, que Jesus é o caminho. E esse filho pródigo, ele sai da casa do pai e ele começa Deus é tão bom, vamos dizer assim, que ele ainda consegue um serviço de apacentador de porcos. Aí eu aprendo que até no meio do caos o Senhor envia condições para nós. Glória a Deus. Só que aqueles ainda não reconhecem aquilo que Deus estava preparando para ele. Essa juventude hoje que nós vivenciamos, está difícil reconhecer, missionário, a igreja, o que Deus tem preparado, a herança que tem preparado. Mas só que essa juventude, ela quer uma herança agora, mas não quer vivenciar o processo, não quer vivenciar o projeto, o caminho. Ele quer aquilo que às vezes parece bom, mas o Senhor tem coisas grandes e maiores. O pai desse filho pródigo tinha projetos, vamos dizer, até mesmo coisas maiores, vamos dizer, até mesmo da tua fazenda
vamos dizer, expandir, ficar maior, só que ele queria vivenciar o momento, não queria viver o processo, queria o momento, queria reconhecer aquilo que queria conhecer o mundo. Igual tem jovem hoje, eu vou sair só um pouquinho e vou voltar, irmão. Esse pouquinho que faz para voltar, irmão, às vezes custa até a nossa vida. Meu Deus, é forte. Às vezes a gente não só vou ali rapidinho, não. Quem conhece a palavra sabe como é. A Bíblia mesmo vai dizer: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suja-se mais. Então esse jovem, mas a gente também, missionário, entende jovem. Eu já fui jovem, já fui cabeça dura, irmão. A verdade é essa. Para a gente hoje estar aqui, para cada um estar aí, a gente também teve a nossa parte, vamos dizer, de achar que é o dono da verdade, de achar que pode tudo, vamos dizer, até mesmo dizer que é até um super-herói. É a juventude, irmão. Mas também tem jovens que não se deixam levar pela amizade, como Daniel. E Daniel, ele faz o que? Não, eu não posso sair do meu habitat, eu posso ir para terras que idolatra outros deuses, mas eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero para mim. Eu quero dizer para vocês, jovens, nessa manhã, não seja influenciado pelaquilo que o mundo tem para vocês. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que vocês são influenciadores do mundo. Em vez de levar jovens levarem você lá para fora, vocês vão trazer jovens para cá para dentro, sabe por quê? Porque vocês foram chamados para ser influenciadores. Você, irmão e igreja, foram chamados para ser influenciador, não para ser influenciado. E quando esse jovem está lá apacentando os porcos, vem o desejo dele de comer aquela comida que aquele porco estava comendo. Vamos dizer, até mesmo ele pega, vamos dizer, a Bíblia não relata que ele pega, mas vamos conjecturar um pouquinho, ele pega, mete a mão, só que ele, quando ele ia comer, vamos dizer, Deus faz ele lembrar de onde ele veio. Deus faz ele lembrar, na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm do bom e do melhor, e eu estou aqui, na casa do meu, eu estou aqui. Então o que ele fala? Eu vou ao encontro do meu pai. Ele vê aquilo que ele verdadeiramente é. Eu vou ao encontro do meu pai. Meu pai tem o melhor para mim. Vou falar mais uma vez: ei, o teu pai tem o melhor para você. Teu pai tem o melhor para você influenciar nessa manhã. O teu pai está preparando um banquete para você nessa manhã. E ele vai ao encontro do pai dele. E vamos dizer, eu conjecturando que quando ele vinha de longe, a Bíblia vai dizer que ele viu o pai dele de longe. Então vamos dizer que o pai nunca esqueceu do filho. E o pai já tinha concretizado no seu coração: o meu filho vai voltar, o meu filho vai regressar. Vamos dizer, o pai já tinha profetizado. Ele foi, mas um dia ele vai voltar. O pai olha ele de longe e vê também, vamos dizer que ali o pai tinha o costume de ficar parado no portão todo dia. Eu creio que meu filho vai voltar. Eu creio que meu filho vai entrar por esses portões. E o Senhor está assim: ó, eu sei que o meu filho vai voltar. Eu sei que a minha igreja que se afastou vai voltar. Eu sei que aquele que está lá fora vai voltar. Eu sei que aquele que está perdido vai se achar. E aqui ele vem correndo, vamos dizer, quando ele vê o pai dele, a Bíblia vai dizer que ele vem correndo ao encontro do pai e abraça o pai. Mas vamos dizer, o pai não olha para o jeito que ele está. O que me chama a atenção é que o pai não olha se ele
não repara se ele está fedendo, o pai não olha a situação da roupa dele que está suja, mas sabe por quê? Quem ama, irmão, não se preocupa com o acontecendo. O pai sabe aquilo que pode proporcionar para o filho, mas o pai sabe que o filho vai ter que vir, e o filho já sabe, pai, levei contra o céu e contra ti, não sou digno que me chama filho, não sou digno que me chama de filho, pai. Vamos dizer, pai, eu pequei, eu fiz tudo ao contrário, eu poderia estar na tua casa hoje, mas eu escolhi a pior parte. Mas, pai, eu venho te pedir perdão, e hoje eu venho me reconciliar com o Senhor. Não sei a vida do pai, se era tarde, se era manhã ou se era noite. Pelo jeito missionário, era tarde ou era de manhã. Era mais de manhã se a gente prestar atenção na leitura, porque ainda deu tempo do pai preparar o banquete para ele. Vamos dizer que o banquete, não sabe, vamos dizer se era noite ou se era tarde, ou a hora do almoço ou era a hora da janta. Mas o importante é que ele entrou para a casa do pai. Glória a Deus. Não se importa a hora, o momento, o dia, mas só se importa de entrar na presença do pai. E quando a gente perde a presença do pai, vamos dizer assim, quando a gente perde a presença do pai, a gente fica sem o que fazer, a gente perde a sensibilidade de viver. Me lembro do rei Davi, quando ele perde a presença, quando a presença está longe do palácio, longe da vida dele, e ele sentado no trono dele, o que ele fala, o pensamento dele? Eu conjecturando, eu tenho ouro, tenho prata, tenho família estruturada, tenho servo, tenho tudo. Mas no mesmo tempo que ele fala que tem tudo, no mesmo tempo ele indaga e afirma que não tem nada. Porque para Deus, com Deus a gente tem tudo, mas sem Deus a gente pode ter tudo e não tem nada. Aleluia! É desse jeito. Com Deus a gente tem tudo, irmão, mesmo que a gente não tenha nada, mas a gente tem a certeza da nossa salvação e para onde a gente vai. A presença do Senhor fala, ei, dos contos, se lembra daquela de Marta e Maria? Uma prefere a presença e a outra arrumar a casa. Então ela faz o quê? Por mais que a minha casa, por mais que eu possa perder tudo, bem material, mas eu não perco a presença de Deus na minha vida. Aleluia! E Daniel, quando ele vê que já não tem mais jeito, não tem solução para ele, vamos comparar ele ao filho pródigo. O filho pródigo já não tem mais jeito, já está achando que não tem mais solução. Ele pega e lembra, eu vou para a casa do meu pai. Eu vou para a casa do meu pai, que lá tem alimento, lá tem moradia, lá tem estrutura, lá tem cobertura, vamos dizer, tem cobertura espiritual, vamos dizer, na casa do pai tem estrutura financeira, na casa do pai tem estrutura alimentar, sabe por quê? Porque quando a gente está na casa do pai, o pai se importa proteger o seu filho. E Daniel parado lá, ele falou, eu tenho tudo, mas na realidade eu não tenho nada. Eu vou ter que ir atrás do meu tudo. Eu vou ter que ir atrás de tudo aquilo que eu não tenho. Então o que ele foi? Foi até a casa de Obed-edom buscar a presença. Então ele foi lá. E quando ele entra na casa, quando ele entra pelos portões, mas presbítero Alex, o que tem a ver o filho pródigo com o rei Davi? Eu quero que agora que eu vou falar para você, é quando a gente está com o pai, a alegria, quando a gente está com o pai, aquilo que estava triste passa a se alegrar, sabe por quê? Porque quando a gente tem o pai, a gente se esquece da preocupação do adversário, a gente esquece dos ataques, sabe por quê? Porque o pai está assim, a sombra do onipotente descansará, porque a gente descansa na sombra do onipotente, porque o pai está sempre a nos guardar. Aqui o jovem pródigo, aí o filho que está no campo, vê, chegando perto da casa, vê aquele alvoroço. Lindo, irmão, vou voltar um pouquinho. Filho pródigo abraçou o pai abraçou o filho. O pai poderia, ele fala, pai, me fazes apenas um jornaleiro do Senhor, um trabalhador do Senhor, porque aquilo que eu tinha lá
fora, lá atrás eu perdi tudo por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Mas eu também aprendo, irmão, para a gente ter, vamos dizer, caráter, a gente tem que passar alguns processos, a gente tem que vivenciar alguns processos. Para a gente criar estrutura, a gente tem que, às vezes, até mesmo, vamos dizer, se arriscar no seu varão. A gente tem que se arriscar, senão a gente vai viver sempre na superfície. Mas a gente tem que se arriscar com sabedoria. A gente não tem que se arriscar de qualquer maneira, igual esse jovem foi. Não, a gente tem que se arriscar com sabedoria. Ele poderia até ir, mas pai, eu estou indo. Mas o que é meu está guardado. Deixa guardado, pai, o que é meu. Deixa guardado, pai, o que é meu, porque eu vou voltar. Vou sair, vou ir. Glória a Deus, mas eu vou me apagar. Não, às vezes ele saiu já com a intenção de não voltar mais para a casa do pai. Mas só que a vida nos ensina. O mundo, vamos dizer, esse filho pródigo, vamos dizer, botando ele como aquela pessoa que se afastou. Ela até se afasta, mas ele sabe que tem que voltar. Ele sabe que a presença do Pai, a necessidade do Pai na vida dele arde no peito dele. E quando ele chega na casa do Pai, o Pai não vira as costas para ele. O Pai que é o Pai, ele abraça o filho, sabe por quê? Porque o Pai reconhece que o filho estava perdido, estava morto. E hoje ele se acha e hoje ele vive. É quando a gente, um jovem ou alguém, aceita Jesus de novo. Ele estava morto, mas reviveu. Ele morreu para o mundo, mas preferiu viver para Cristo de novo. Glória a Deus. E o pai faz o que com ele? Meu filho, vem cá, ei, servo. Pega a melhor roupa, a melhor sandália. Ei, e o primordial, ele não pega o anel. Que anel é esse, meu pai? O anel que você é, meu filho. O Senhor está botando o anel no teu dedo hoje. Para você ser reconhecido que você é filho dele. Para você ser reconhecido que você é filha dele. Que você é a propriedade dele. Que você é a propriedade do Pai. Aleluia. Lembra de Efésios, que ele se reveste da armadura, vamos dizer bem assim? O Pai revestiu o seu filho, botou a roupa, botou a sandália e botou o anel. Ah, mas que anel é esse? Esse anel para diferenciar do servo dele, que ele é filho, que ele não é servo. Para diferenciar que ele não é servo, ele é filho. Nessa noite o Senhor está te dando um anel de filho, não de servo. Você é filho do Deus Altíssimo nessa manhã. Eu quero ouvir você que é filho do Deus Altíssimo. Só abre a sua boca para adorar você que é filho. Só me importa você que é filho. Filho é filho, servo é servo. Servo no nosso meio tem muito, mas filho tem pouco, missionário. Então, Senhor, hoje levanta o teu filho para adorar. E quando o irmão mais velho que está no campo chega, ele vê aquele alvoroço e pergunta: o que está acontecendo na casa? Um dos servos fala: ei, teu irmão que estava perdido foi achado, teu irmão que estava morto viveu, e o seu pai matou um bezerro cevado. E ele, vamos dizer, se indigna e não entra na festa. Vamos até mesmo que aquele filho ele se indigna porque o adversário já tenta plantar algo no coração dele. Mas o pai logo vem ao encontro do filho mais velho. Não, você tem tudo. Você sempre esteve do meu lado, então não era necessário que eu matasse o bezerro com você. Porque você tem autoridade de chegar e matar o bezerro e fazer a festa com seus amigos. Mas o meu irmão não, meu irmão estava morto e hoje reviveu. Estava perdido e hoje foi achado. Então o pai foi lá, o pai que é pai, ele sabe controlar a mente do filho. E vamos dizer aqui, a Bíblia não menciona. Às vezes o filho que estava chateado com o irmão, com o pai,
Ele mesmo esqueceu da necessidade de ver adorar com o irmão, sabe por quê? Porque o irmão estava perdido, o irmão estava morto e hoje reviveu. Você lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? Estava morto, mas ele, o que ele fez? Ele profetizou e aquilo que estava morto reviveu. Vou falar de novo, aquilo que estava morto reviveu. Então, meu irmão, o filho pródigo era diferente, estava morto, estava perdido e foi achado. Aleluia. Mas aí que eu agora quero terminar aqui a palavra. E o pai fala, mas não era justo alegrarmos e folgarmos porque teu irmão estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e se achou. Glória a Deus. Aleluia. Essa alegria, vamos falar de festa daquilo que se achou. Daniel, quando ele vê que a presença, ele chega pelos portões do palácio, o que ele está fazendo? Começa a dançar e se alegrar, sabe por quê? Porque quando a gente tem a presença do Pai, a alegria tem que meter o pé, irmão, desculpa minhas palavras. A tristeza tem que ir embora. E a alegria reina, sabe por quê? Porque a presença do Pai está na casa. E se nós prestarmos atenção, fala aqui, ó, tem mais duas palavras na frente aqui dessa passagem. Tem a da ovelha perdida e da dracma perdida, mas aqui ambas se juntam, mas por que numa só? Porque quando é achada, quando é encontrada, a festa. Vou falar de novo. Sabe por que a tua vida hoje, quando você entra por essa porta, você faz festa? Glória. Porque você achou aquilo que estava perdido. Daniel nunca perdeu, mas ele soube da festa na hora certa. Daniel, o rei Davi deu a festa por quê? Porque a presença estava longe, mas a presença veio para casa. A mulher da dracma perdida deu festa porque chamou as suas amigas para dar festa por quê? Porque ela achou aquilo que era precioso para ela. O pastor das ovelhas deu festa, chamou os amigos por quê? Porque ele achou a ovelha que estava perdida. Então se ele achou a ovelha perdida, mesmo ele perdendo fazia falta. Poderia ter 100, 200, 300, mas aquele que cuida é aquele que sente falta, mesmo perdendo uma, ele sente falta. É a mesma coisa o nosso Senhor, quando um se desvia, ele pega e manda o seu espírito, ele pega e vai atrás. E porque quando a gente, uma pessoa se retorna dos pés do Senhor, a gente se alegra, a gente se anima, por quê? Porque ele estava perdido e foi achado. E na minha casa, na tua casa não vai ser diferente. Aquele que está perdido vai ser achado. E quando ele ser achado, a festa vai ser tão grande que você vai ter que Mas o adversário está dizendo, não vai ter festa. Vai ter festa sim, sabe por quê? Porque o pai vai achar a ovelha perdida, a mulher vai achar a dracma, e o filho pródigo vai voltar para a casa do pai. E vai ter festa essa manhã. Quem crê que na tua casa hoje vai ter festa? Não festa de tristeza, mas festa de alegria. Porque aquele que estava perdido vai se achar. Aquele que estava morto vai reviver. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja se glorifica em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é que durando eu e aquele filho que estava. Glória a Deus. Aleluia. Aquele filho que estava chateado, às vezes, vamos dizer, evangelista Severino, que no final da história ele se alegrou com a volta do irmão. Porque quem é irmão de verdade, evangelista Severino, não fica triste porque o irmão está voltando para casa. Ele se alegra com o irmão, junto com o irmão que está morto. Ele se alegra com o irmão, aquele irmão que estava perdido. Ele se alegra porque o irmão foi achado. Aí ele se alegra com o irmão que estava morto porque o irmão reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, quero te engrandecer, Pai, por essas palavras.
Pai querido, eu quero te engrandecer, ó Pai, por tudo que o Senhor fez nessa manhã. E eu já quero me estender, quero ser um pouco mais ousado, Senhor. Quero te agradecer pelo que o Senhor vai fazer agora, durante o nosso dia. Eu creio, Senhor, que o nosso dia vai ser de bênção, de vitória, Senhor. E eu também já quero te entregar o culto de logo mais, Senhor, que vai ser cheio da tua presença, Pai. Pai querido, a presença vai ser notória, igual é para ser agora, vai ser também a noite. Pai querido, toma cada um aqui nas tuas mãos. Pai querido, toma agora, Senhor, nas tuas mãos. Pai querido, repreenda, Senhor, toda a investida do adversário. Pai querido, que o Senhor venha tirar da nossa mente o pensamento do filho pródigo, Senhor. Tira, Senhor, todo o pensamento, Pai, que cada um, Senhor, quer sair da tua presença, cada um quer sair da tua casa, Senhor. Mas eu quero te entregar aqui, ó Pai, jovem, Senhor, que são cheios da tua presença. Jovens, Senhor, que são igual a Daniel, Senhor, que não são influenciados, Senhor, mas são influenciados. Pai, eu quero te entregar essa juventude nas tuas mãos. Pai querido, eu quero agora entregar agora cada jovem, Senhor, aqui nas tuas mãos. Pai, joga por terra todos os pensamentos ao contrário. Pai querido, todas as vozes, ó Pai, que assopram no ouvido deles, ó Pai, ao contrário. Pai querido, trabalha, Senhor. Eu quero fazer a oração conforme a oração de Abacuque. Pai, eu quero, Senhor, pedir essa noite uma avivamento. Pai querido, aviva, Senhor, a tua obra, Senhor. Pai, aviva, Senhor, a sua obra em nosso meio. Pai querido, toma, Senhor, agora cada jovem aqui nas tuas mãos. Pai, toma esses jovens, Senhor, que não pôde estar aqui nessa manhã. Pai, toma, Senhor, esses jovens que estão perdidos, Pai, igual o filho pródigo, Senhor. Pai, vai dando, Pai, chance, Pai, para eles regressarem para a casa do Pai. Pai querido, toma nas tuas mãos. Joga por terra todas as paredes. Joga por terra toda a opressão, toda a depressão, toda a fadiga, Pai. Joga por terra toda a doença, Senhor, nessa manhã. Joga por terra agora todo o mal, toda a investida, Senhor, do adversário. Pai querido, toma, Senhor, a nossa vida, toma a nossa casa nas tuas mãos agora, Pai. Pai, essa humilde oração que eu te faço nessa manhã. Toma, Pai, agora tudo e todos aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus.